Boa noite, amados irmãos. Graça e paz a todos, amém? Estamos mais uma noite na casa do Senhor, nesse domingo, né? Em dia onde nós comemoramos o Dia dos Pais. Desde já eu quero desejar a todos os pais que estão aqui presentes feliz Dia dos Pais, amém? Que Deus assim possa estar abençoando a todos nós. Nós vamos assim estar fazendo uma oração inicial. Peço que os amados se coloquem em pé, os que puderem. Chamo aqui à frente o nosso irmão Benaia, que possa assim estar fazendo uma oração inicial para junto nós cultuarmos ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por chegar aqui neste lugar que o Senhor separou para que a tua igreja pudesse nessa noite se reunir como teu povo, como teus filhos e clamar ao Senhor, adorando o teu santo e bendito nome, porque tu és digno de toda honra, de toda gratidão e de toda adoração. Recebe, Senhor, como aroma suave o nosso louvor, as nossas orações e a pregação que ouviremos nessa noite, que ela sirva de edificação para a tua igreja, para o teu povo. Abençoa, Senhor Deus, cada pai que aqui está nessa noite, cada família representada aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, que possamos esquecer, deixar de lado nossos problemas e voltar, Senhor, a nossa adoração somente a Ti nesse momento, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder chegar na Tua casa e abrir os nossos lábios nessa noite e adorar o Teu santo nome. Esta é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Benai. Com os amados ainda em pé, vamos assim estar louvando ao nosso Deus com um cântico que tem como título Não Há o Que Temer. Convido a você essa noite a louvar o Senhor com gratidão e com fervor em seus corações. Estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus, eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém.
contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, poder se assentar. Muito obrigado. Ainda louvando esse Deus que Ele é fiel, nós entoaremos mais um cântico. Dessa vez tem como título Nosso Rei. Sobre mim, eu confiarei, não há o que temer, esperança que traz força ao coração, e naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Porque encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vivo está, e naquele dia, então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Graças ao Senhor que nos libertou, com alegria de coração nós celebramos o Rei que vive em nós, que vive em nós. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é poderoso e reina para todo o sempre. Amém? Convido aos amados para abrirem suas Bíblias, para junto nós lermos uma leitura
A mesma se encontra em João, capítulo de número 12, os versículos de 44 ao 50. João, capítulo 12, versículo 44 ao 50. Vamos fazer uma leitura responsiva. Estarei lendo os versículos par e, amada igreja, em uma só voz, os versículos ímpar de João, capítulo 12, versículos 44 ao 50. Diz assim: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Igreja? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falar por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito e dizer que o ia anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento pela palavra do Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, graça te damos, Senhor, pela tua palavra, porque, Senhor, nesse momento nós temos o livre acesso, Senhor, de lê-la, de compreendê-la, Senhor, e através do teu Espírito Santo, ó Pai, interpretar. Obrigado, Deus, por essa palavra de salvação. Obrigado, Deus, pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu, ó Pai, naquela cruz para salvar a todos que nele crê, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, se nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Os amados, poderem se assentar, muito obrigado. Chegou o momento, irmãos, nós vamos ter o privilégio, a oportunidade de assim estar ofertando a casa do Senhor. E assim entoaremos o cântico do hino do cantor cristão de número 422, que tem como título Trabalho Cristão. Servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois irão salvação pela graça gozar. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele
descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Chama aqui à frente nosso diácono Ivon, que possa se estar fazendo uma oração de agradecimento pela oferta. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos orar pela oferta que foi recolhida aqui na casa do Senhor para a sua obra. Oremos. Pai Celestial, em nome santo de Jesus, somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio que temos em nossas vidas de poder, Senhor, estar em Tua casa, Te adorando, Te exaltando em espírito e verdade, e também estando em comunhão como igreja do Senhor Jesus Cristo. E também, Senhor Deus, Te ofertar esta noite, Pai. Peço a Tua bênção por todos que Te ofertaram e por aqueles que não Te ofertaram também, Senhor Deus, o Senhor sabe o motivo. E, Senhor, Tu sabes muito bem, Senhor Pai, que essas ofertas são para o mantimento da Tua casa. Pedimos, Senhor, venha estar abençoando cada dia mais o Teu povo, a Tua igreja, a todos que estão aqui, para que possa, Senhor, trazer o que é do Senhor, para que haja mantimento na Tua casa. Em nome santo de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Muito obrigado, diácono Ivon. Muito bem, irmãos, peço mais uma vez a gentileza dos amados que se possam se colocar em pé. Chegou o momento de nós se confraternizar. É aquele momento que você vai sair do seu lugar, dar um aperto na mão do seu irmão, dar um abraço, e assim vamos nos alegrar no Senhor, entoando o cântico que tem como título Dom de Amar. Preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cumprir perfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, Que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar.
Meus amados, poder se assentar. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, desfrutando dessa alegria, dessa comunhão. Chegou o momento, irmãos, da nossa oração intercessória. Vamos assim estar orando em especial pela vida do pastor Ciro, né? Os amados têm acompanhado aí no grupo, né, as informações a respeito da saúde do pastor Ciro. Chama aqui à frente nosso irmão Benaia, que assim pode estar, vem estar orando pela vida do pastor Ciro, juntamente com a amada igreja. Ore pelo pastor nesse momento, para que assim a vontade de Deus venha se fazer sobre a vida dele. Feche seus olhos aí, irmãos, vamos fazer essa oração intercessória aí pelo pastor Ciro, pela sua esposa, né, que ele está passando por esse momento aí tão delicado de saúde, mas Deus é poderoso para restaurar a saúde do pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos nessa noite aproveitar essa oportunidade e lembrar nosso irmão, pastor Ciro, por esse momento tão delicado que ele tem passado na sua saúde física. Ó Deus, que o Senhor venha fortalecer o teu servo, a sua esposa, a irmã Sila, Senhor, nesse momento de doença, no momento de dificuldade, que o Senhor venha renovar as energias de tua serva ali, que tem acompanhado o seu esposo, o pastor Ciro, ali naquele local, Senhor, na sua recuperação. Ó Deus amado, nós clamamos pela vida dele, nós apresentamos diante de ti, Senhor, a vida do pastor Ciro, porque tu és o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Em ti está todo o poder, Senhor. Em ti está o poder de curá-lo, de restaurá-lo totalmente, Senhor, daquela enfermidade. Por isso nós colocamos ele em tuas mãos, porque nós confiamos em ti, Senhor, porque tu estás no controle de todas as coisas, Senhor, e nós confiamos no teu poder, porque tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Tu não mudaste, Senhor. Nós mudamos, mas o Senhor permanece o mesmo, e o teu nome será glorificado através da vida do teu servo ainda, Senhor. Nós clamamos a ti, apresentando diante de ti, Senhor, a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Benaia. Antes de nós meditarmos, irmão, na palavra do nosso Deus dessa noite, nós entoaremos mais um cântico que tem como título O Dia da Vitória. Amém? Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra sempre espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra sempre espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais será morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais será morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para
se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais serei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais serei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará, Ele enxugará. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa foi a nossa primeira parte, irmãos. Estamos aqui à frente do nosso diácono Ivon, que assim estará fazendo suas considerações e também anunciando o pregador dessa noite. Boa noite mais uma vez. Bem, agora estou aqui já para agradecer, né, aos nossos visitantes e vocês que estão aqui presentes também, os irmãos que puderam estar aqui na casa do Senhor. Lembrando mais uma vez que o nosso pastor está de férias, né, e está em Belém do Pará hoje. Eles estão para lá com sua esposa e hoje também está pregando lá na igreja, né, lá do estado do Pará. E eu estou representando ele por enquanto ele voltar de férias, tá bom, meus irmãos? Então, eu quero ver aqui, tem umas pessoas me visitando hoje. Temos aqui a Edmara, pode levantar a mão, Edmara. Temos o seu Roberto. Temos a Vitória. Quem é a Vitória? Ah, aquela criancinha ali, né? A Vitória. Wilson. Lá atrás do irmão Márcio. E temos aqui também, nos visitando também, né, a esposa do irmão Porfírio, a Francimari, e a sua filha Pietra. Graças a Deus, né, irmãos? Com a família aqui com a gente também hoje. E a igreja sempre fala aquela frase bem bonita, nosso visitante, né? Vamos lá falar, todos nós juntos, essa frase. Sejam bem-vindos a brilho celeste e voltem sempre. Amém. Quero dizer a vocês que vocês são muito especiais para nós, aqui na casa do Senhor, você que nos visita, aqui para estar conosco junto, aqui para louvar o Senhor, para bendizer o seu nome, e principalmente meditar na sua palavra, ouvir o que Deus tem para falar, para cada um de nós nesta noite, e para você também que nos visita nesta noite. Com certeza Deus tem algo importante, muito importante, para dar a nós, através do seu servo, esse recado da sua palavra para cada um de nós como cristãos, para melhorias nas nossas vidas espirituais. E você que não é um cristão, com certeza Deus vai falar com você profundamente no seu coração, e quem sabe, através do Santo Espírito de Deus, você pode entregar sua vida para Cristo hoje, e hoje você se tornará salvo em Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar aqui à frente agora o pastor... Esqueci o nome do pastor, olha. Pastor Amauri. Já pode vir aqui em cima do púlpito, ele que vai ser o preletor nesta noite. Vai trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Pastor Amauri, tá, irmãos? Para quem não conhece, esse é o irmão do pastor Júlio César, nosso pastor aqui da igreja. Boa noite, irmãos. Bem, confesso para os irmãos que parece assim que é a primeira vez que eu estou pregando. A gente fica assim bastante nervoso. E eu estava semana passada vendo o irmão Benaia pregar, né? Eu disse, meu pai, domingo é minha vez. Porque é gratificante, irmão, você poder falar da palavra de Deus, mas a gente fica nervoso assim porque sabe que a capacidade não está em nós, ela vem de Deus. E às vezes a gente ora pedindo que Deus nos use, clamando que Deus
faça de nós assim um instrumento em suas mãos e contamos com Ele, né? E nós estaremos hoje meditando, irmãos, em Jó, capítulo 1. Gostaria que os irmãos já abrissem as suas Bíblias para Jó, capítulo 1. Vamos ler Jó capítulo 1, e nós estaremos fazendo, irmãos, a leitura no versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Vamos orar, irmãos. O maravilhoso Deus, nosso Pai que está no céu, Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Neste momento, ó Deus, nós trataremos acerca da Tua palavra. Queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, o auxílio do Teu Santo Espírito, para que nos auxilie, ó Deus, a nos ajudando a proporcionar a Deus uma boa alimentação, que é a Tua palavra. Ó Senhor, que Teu nome seja glorificado nesta noite, que vidas sejam tratadas, Senhor, nesta noite, corações sejam abalados, ó Deus, pela Tua palavra, Deus, que hoje, Senhor, possa haver salvação. Que o Senhor, Deus, que está presente aqui nesta noite, que o Senhor venha, Deus, observar cada pessoa que entrou por essa porta. Tu sabes e conheces as suas necessidades. Tu sabes, ó Deus, que o homem sem Cristo necessita de Jesus. E Tu sabes aquele que já tem Jesus necessita, ó Deus, do Teu poder, Senhor, para que possamos viver uma vida na conformidade da Tua palavra, Pai. Por isso, ó Deus, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos, que o Teu nome seja exaltado e que Cristo seja glorificado nesta noite pela Tua palavra, pois no nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura da palavra de Deus, e a Bíblia diz que houve uma reunião nos céus, e a Bíblia diz que os filhos de Deus foram podemos dizer assim, uma reunião com Deus, e parece assim que depois que Satanás ele foi expulso do céu, parece assim que ele ainda ficou com a chave do reino de Deus, né? Do reino dos céus, porque ele chegou lá sem perguntar se podia entrar, né? E pensou que não. Deus olhou, e quem estava lá? O diabo, Satanás, né? Com a permissão soberana de Deus, o Senhor permitiu ele chegar até lá, né, irmãos? E a Bíblia diz que o Senhor perguntou para Satanás, e ele disse: observar-te o meu servo Jó? E o que é que nós queremos, irmãos, trazer para os irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 8, ele disse: vigiais, pois o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando alguém para que possa destruir.
procurando alguém para que possa cirandar, como Jesus falou para Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Jesus disse: Pedro, Simão, Simão, o diabo vos pediu para peneirar, para cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, Simão. Irmão, notem que este versículo, ele mostra que alguém está lhe observando. Quem? O diabo, ele observa. A Bíblia diz que Deus perguntou para eles: de onde tu vem, Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Fazendo o quê? Procurando alguém, observando alguém para que ele possa peneirar, procurando alguém para que ele possa destruir, procurando alguém para que ele possa entrar, destruir a sua família, a sua finança, destruir tudo aquilo que Deus tem lhe dado como crente, você que tem crente ou você que não tem crente. Alguém pode estar ali observando, e esse alguém se chama o diabo. Quando acontece alguma coisa na sua vida, quando há uma destruição na sua vida, saiba que antes disso alguém estava te observando, porque ele não estava contente com as suas ações. Notem que a Bíblia disse Deus falou para o diabo: observar-te o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Pois era esse homem que o diabo estava observando os seus passos, observando a sua fé, observando a sua família, observando o seu caráter, para que ele pudesse arrumar um meio de destruir aquele homem que Deus tinha usado para glorificar o seu nome. E a Bíblia diz que ele estava a observar a vida de Jó. Ele queria destruir a fé de Jó. Ele chegou a dizer para Deus, ele disse: porventura Jó te serve em vão? Ele estava questionando com Deus que se havia uma razão de Jó ser tudo isso, era porque Deus tinha cercado ele de bens materiais. E Deus disse assim para ele, e disse: olha, Satanás falou para ele, para Deus disse: toca no que ele tem, e verás ainda que ele vai continuar te adorando. Então a Bíblia diz que Deus permitiu, pela sua soberania, e disse: então eu entrego ele em tuas mãos, só não toca no seu corpo. Então o diabo, que estava observando Jó, tocou na sua finança. Jó perdeu 7.000 camelos, 3.000 juntas de boi, 500 jumentas e 500 juntas, 500 jumentas, né? E 500 juntas de boi. A Bíblia diz que Jó perdeu os seus 10 filhos, 7 homens e 7 mulheres. Jó perdeu tudo que ele tinha. Depois que ele perdeu tudo que ele tinha, ele disse: nu eu vim ao mundo e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmãos, quando nós podemos dizer isso, quando Deus permite acontecer em nossa vida, e nós podemos glorificar o nome de Deus através das coisas que acontecem.
Tem pessoas crentes que não conseguem passar pela essa provação que Jó passou. Tem gente que diz: eu não aceito, eu repreendo. Imagina se Jó tivesse falado isso. Imagina que se Jó tivesse: eu repreendo a perca dos meus animais, eu repreendo a perca dos meus filhos. A partir de agora nada vai acontecer porque está amarrado. Imagina só, irmãos, se isso acontecesse, Jó falasse dessa forma. Como é que Deus poderia provar ali a fé de Jó? Como é que Deus poderia ali exaltar o seu nome, glorificar o seu nome? Você não pode chegar e dizer: está amarrado, eu repreendo, porque tudo está sob o controle de Deus. Foi Deus quem permitiu Satanás destruir a vida de Jó. Deus colocou limites e disse para ele: somente seu corpo não toca. E quando o Senhor falou para o Satanás, depois de já ele ter tirado a sua família, os seus bens, e ele disse para ele: observar-te o meu servo Jó, porque você incitaste contra ele sem causa. Disse assim: sem causa, ele continua ainda glorificando o meu nome. Ele disse: pele por pele, o homem daria tudo quanto ele tem. Toca nos seus ossos, toca na sua carne, e tu verás que ele vai blasfemar na tua cara. Falou assim para Deus. E Deus disse para ele: eu vou permitir, só não toca na sua vida. E a Bíblia diz que começou a nascer úlceras da ponta do pé até a cabeça de Jó. 9 meses de sofrimento. Sabe por quê? Alguém estava observando Jó. Você não se preocupa que alguém pode estar te observando, e esse alguém pode ser o diabo? Você tem que se preocupar que talvez você não veja, mas ele pode estar te observando. Tem um certo irmão, há 30 anos atrás, ele disse assim: olha, tu nunca fala com a tua boca as tuas fraquezas, porque o diabo ele pode ouvir, pode tentar contra ti, porque ele está te observando, procurando saber as tuas fraquezas, procurando observar aquilo que você fala. Às vezes a mãe diz para o filho: tu és um abestalhado, tu és um doido, tu és um inútil, tu és um imprestável. Satanás está: opa, imprestável, vou fazer dessa pessoa imprestável, vou fazer dessa pessoa uma pessoa drogada. Os pais, eles têm que ter a preocupação com o que fala, com o que pronuncia para os seus filhos, porque o diabo ele está rodeando, procurando alguém para que possa devorar. E os pais têm que investir mais do que nunca para que os seus filhos não sejam vítimas na mão do diabo. A Bíblia diz que quando os filhos de Jó faziam festas, Jó ele tinha a preocupação de oferecer sacrifício a Deus pelos seus filhos, de levantar de madrugada pelos seus filhos, porque alguém estava de olho nos seus filhos. Tanto que Jó perdeu todos os seus filhos, não porque Jó deixou de investir nos seus filhos, mas que o diabo estava observando eles. Então, pai, mãe, cuidado de você mesmo. Alguém pode estar de olho em você. Hoje pode estar tudo bem na sua vida,
Amanhã você pode acordar com uma perda. E você não vai poder dizer eu não aceito. Você não vai poder dizer estou arrependido. Se é a igreja do Senhor, a Bíblia diz que tudo, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperou, irmãos, para a vida de Jó. Deus agiu magnificamente na vida de Jó, ajudando com que ele pudesse cada dia esperar em Deus, porque o seu adversário sabia que queria o destruir. Então, irmãos, alguém pode estar ali observando. A Bíblia diz que Deus perguntou para Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus perguntou porque sabia que ele estava de olho na vida de Jó. E nós precisamos, irmãos, cuidar da nossa família, porque o diabo ele pode tentar contra a nossa família, pode tentar contra a nossa fé. A Bíblia diz: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perversos corações de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Tendes cuidado, irmãos. Se preocupa consigo mesmo, se preocupe com a sua família, exerça o seu papel dentro de casa como pai espiritual, como mãe espiritual, para que mais tarde você não venha a sofrer, para que mais tarde você não venha ter que chorar, ou você ter deixado de investir. Alguém pode estar de olho em você, alguém pode estar de olho naquilo que você tem, alguém pode estar de olho na sua família. Então, irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele queria destruir sua vida também. Só que Deus disse para ele: olha, não toca nele. Não toca nele. De maneira nenhuma você pode tocar nele. O diabo ele é um ser que tem limites. Ele só vai aonde Deus permite ele ir. E quando Deus não permite, ele não vai além, irmão, daquilo que Deus permite. Ele não pode ir contra Deus. Ele não pode ir contra Deus. O próprio versículo que nós lemos, 8, diz assim: observaste o meu servo Jó. Lembre aqui, irmãos, o outro ponto fundamental para nós aprendermos. É que, sabendo que Deus, ele tem observado, Satanás tem observado alguém, observe aqui que a Bíblia diz aqui: meu servo. E disse assim para o diabo: olha, eu sei que tu tem observado Jó, mas eu quero te dizer nesse exato momento que ele é meu. Eu quero te dizer nesse exato momento que ele é propriedade exclusivamente minha, e que você não vai fazer além daquilo que eu vou permitir você fazer na vida dele, porque ele é meu. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos sacerdócio santo, geração eleita, povo exclusivamente de Deus. E nós precisamos crer, nós precisamos acreditar.
Nós precisamos, irmão, saber que somos exclusividade de Deus. Precisamos crer que Deus está sob o controle da nossa vida. Precisamos acreditar que Deus, Ele não permite que aconteça nada além daquilo que Ele quer sobre a nossa vida. Porque Ele disse: observar-te meu. Ele disse: tu está observando o que é meu, Jó. E eu não vou permitir que você venha o destruir. E a Bíblia diz, irmãos, que Jó passou, segundo os estudiosos, diz que Jó passou 9 meses doente, 9 meses podre, 9 meses sofrendo. E a Bíblia diz que Jó, ele se queixou para Deus 34 vezes, se queixando para Deus. E a Bíblia diz que Deus fez um silêncio total a Jó. Não respondeu às queixas de Jó, às suas reclamações, porque ele ainda queria experimentar Jó. E Jó, diante dos seus amigos acusando, falando, dizendo até que ele tinha pecado, e Jó se justificando, procurando se justificar. E ele diz: olha, tu cometeu alguma coisa, pois o Criador se levantou contra ti. E Jó disse: eu sei que eu fui tocado pelo Criador, eu sei que eu tenho clamado e Ele não tem me respondido. Irmãos, muitas das vezes nós vamos clamar a Deus e talvez Ele não vai nos responder, porque talvez ainda não é o tempo dele responder. Talvez não é o momento certo de Ele responder, porque ainda precisa algo que nós viemos aprender. Tem um certo ditado que diz que aquilo que não mata nos fortalece. E o diabo, ele não pôde matar Jó, mas ele conseguiu fortalecer mais ainda Jó. Mais ainda Jó. Fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Somos propriedade de Deus, somos de Deus. Você que está aqui nesta noite, você já entregou a sua vida a Jesus? Você pode dizer, eu sou propriedade exclusivamente de Deus. Você pode passar pela experiência que Jó passou e você poder continuar clamando, confiando em Deus. Será que você pode? Se você for de Deus, se você for remido pelo sangue do Cordeiro, Ele vai te dar garantias que a sua fé não seja abalada. Sabe, irmãos, existe uma certa senhora, um missionário, chamado Harry. Ela morreu, está com uns 7 anos mais ou menos. Ela foi uma grande missionária na África. Essa mulher, irmãos, quando ela foi para pregar a palavra de Deus na África, os rebeldes pegaram essa mulher, prenderam ela, sequestraram ela, quebraram os seus dentes, a sua boca, quebraram os seus ossos, estruparam ela. E ela falou ela contando a sua experiência, ela disse que voltou para a sua cidade e passou 1 ano se recuperando do trauma. Uma doutora. Ela disse que depois de 1 ano ela chegou com os diretores da sua missão e disse assim: eu quero voltar para a África. E ela disse assim: você não vai poder voltar para lá, porque a situação que se encontra na África está muito pior do que quando você veio de lá. Ele disse: Deus tem me falado
que ainda tem almas para ser ganha para Jesus. Deus tem me falado que eu devo voltar para lá. Se vocês não me liberarem, pois eu saio da missão e vou a si mesmo para lá. Essa mulher, irmão, quando antes dela ser presa, ela tinha conseguido construir um hospital com 100 leitos. Quando ela voltou lá, que ela chegou lá, os rebeldes tinham destruído o hospital, que era o único meio das pessoas terem saúde. Ela ligou para o seu pastor e disse: pastor, eu preciso de verba, eu preciso de dinheiro. E ela disse, o seu pastor, um homem fervoroso, que amava as almas perdidas, disse que ele conseguiu levantar, e ela conseguiu fazer um pronto-socorro para 250 leitos. Ela conseguiu fazer um leprosário. Ela conseguiu formar para mais de 100 enfermeiros. Quando o diabo, ele pensa que ele vai nos destruir, ele vai estar fortalecendo, porque aquilo que não nos mata nos fortalece. Essa mulher de 100 leitos, um hospital que ela fez, destruíram, ela foi lá e fez 250. Quando as pessoas quebraram ela, estruparam ela, ameaçaram ela, mais ainda a sua fé foi crescendo. Sabe por quê, irmãos? Porque somos propriedade de Deus. E quando o inimigo que está muitas das vezes nos observando tenta contra os eleitos de Deus, muitas vezes ele só se levanta para cair. Eu sei que muitas das vezes ele pode fazer um grande estrago em nossa vida. As consequências podem ser grandes, mas a vitória vai ser mais ainda, irmãos. Então, irmãos, Deus, ele está nos falando que o diabo, ele está nos observando, mas que também nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusivamente de Deus. A Bíblia nos ensina, irmão, vamos voltar para o nosso versículo, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observar-te o meu servo Jó? Alguém estava observando Jó, e esse alguém era alguém que era propriedade exclusivamente de Deus. E quem era esse alguém? Final do versículo, parte A. Parte A, podemos dizer, Jó. Seu nome se chamava Jó. Seu nome se chamava Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem era um homem que se preocupava contra a sua família. Ele era um profeta, ele era um sacerdote, ele era podemos dizer, um homem de caráter, um homem que buscava a exclusividade de Deus e não a dele. O nome dele se chama Jó. E eu quero dizer, irmãos, para você, Jó, a Bíblia diz, irmãos, ele disse assim: Oxolá, se fosse escrito tudo aquilo que tem acontecido na minha vida, e que fosse escravado nas rochas, nas cavernas. Jó não sabe ele que todos aqueles acontecimentos que estavam acontecendo
ele ia se perpetuar por mais de 2000 anos, e que muita gente, irmãos, iam crescer espiritualmente por causa do homem chamado Jó, por causa de um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E a Bíblia diz que Jó, oxalá que se fosse escrito acerca de mim, do meu sofrimento, para que pudesse deixar como exemplo. Às vezes, irmãos, as coisas acontecem em nossa vida para exemplo, para que nós venhamos ajudar alguém. Não é porque Deus está dormindo, ou porque Ele não está respondendo às suas orações, mas Ele quer lhe capacitar para que você passe por uma experiência de que um dia você possa contribuir com alguém e dizer: irmãos, confie no Senhor, porque eu fulano, já passei por isso. Nós precisamos, irmãos, fazer a nossa história, precisamos construir uma história de maneira que alguém possa olhar para nós, lembrar do nosso passado, da nossa vida depois que partirmos, e querer ter a mesma fé que nós. Eu lembro, irmãos, que já contei para os irmãos, uma criança que foi participar de uma visita no quarto de John Wesley, e na hora que terminaram a visita, os pessoal entraram dentro do ônibus, a professora foi contar, as crianças estavam faltando uma, e eles foram procurar as crianças, encontraram essa criança de joelho e disse assim: Senhor, assim como tu fizeste com John Wesley, faze na minha vida, Senhor, usa-me também com o mesmo poder que o Senhor usou. E esse homem chamava-se Billy Graham, irmãos. Foi um dos homens que o Senhor usou grandemente. Esse homem, ele foi conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. Foi um homem que ouviu John Wesley, o amor que ele tinha pelas almas perdidas, a dedicação que ele tinha na obra do Senhor, e ele disse: eu também quero isso para a minha vida. As pessoas vão olhar para nós, irmãos, vão dizer: eu quero ser como Jó, eu quero ser como Ciclano, eu quero ter uma vida diferenciada, eu quero ter uma vida que glorifique o nome de Deus, que exalte o nome de Deus. Eliseu, antes de Elias ser levado ao céu, ele disse: Elias, me dá a porção dobrada do teu espírito. Ele queria ser, irmãos, queria ser igual a Elias. Elias falou para ele: se tu vires eu sendo levado aos céus, tu terás a porção dobrada do meu espírito. E Eliseu, irmãos, ele viu quando Elias ia subindo. E se você ler a história de Eliseu, irmão, ele fez o dobro do que Elias fez. Sabe, irmão, talvez as pessoas olhar para você, quando Deus ele falar: observar-te o meu servo Raimundo, observar-te o meu servo Fabrício, Antônio, Maria, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. A sociedade precisa ver mudança na vida de nós, irmão. A sociedade precisa ver mudança na vida da igreja. Nós precisamos ser o espelho, nós precisamos ser a luz do mundo. Faça a sua história de maneira que alguém possa lembrar do seu passado e ter ânimo para servir a Deus. Ele disse: aquele homem partiu, mas deixou um legado. Deixou um legado. Eu quero, assim como Deus usou ele, eu quero que Deus me use também, irmãos,
É isso que nós precisamos ser para as pessoas. Não um beberrão, não um cachaceiro, não uma pessoa que se droga, mas um homem que tem um estreito relacionamento com Deus. Precisamos ter o nosso nome registrado no livro da vida. Seu nome já está no livro da vida. O nome de Jó estava aqui. Ele disse: observaste o meu servo Jó. O nome dele era Jó. Como se chama você? Quando as pessoas lembrarem, eles vão poder dizer assim: neste momento eu lembro de fulano, como ele me ensinou a palavra de Deus e como eu aprendi com ele. Era um homem de palavra. Hoje a igreja do Senhor, irmão, ela tem perdido a sua identidade. Hoje as pessoas não têm palavras. Hoje as pessoas não têm mais credibilidade, perdeu a credibilidade, porque nós deixamos de investir. Antigamente, quando alguém dizia assim: papai mandou comprar fiado aqui, como é o nome do teu pai? Ou ele dizia: fiado em quem? O Raimundo. Ah, sim, aquele eu sei que paga, aquele é um homem de caráter, aquele ele pode até, como a Bíblia diz, que nós podemos ter prejuízo, mas nós devemos honrar aquilo que nós falamos. Honrar aquilo que nós falamos. Um dia nós vamos partir e nós seremos lembrados como, irmãos? Jó, a Bíblia diz que ele era sacerdote, profeta, e ele profetizou, irmãos. E vocês sabiam? A Bíblia diz que quando ele disse: Oxolá, se escrevesse acerca de mim, e se nas cavernas, nas rochas, fosse escrito a minha história. E vocês sabiam que em 1947 foram encontrados no meio das cavernas os manuscritos da história de Jó, do jeito que ele tinha profetizado. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois, revertido a minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Ele profetizou, irmãos, que ele veria Deus. E Deus, no versículo 38, a Bíblia, do meio do redemoinho, o Senhor apareceu a Jó. Jó disse: Senhor, eu via acerca de ti, eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. Mas ele disse: mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Os meus olhos te veem, Senhor. Hoje talvez nós só conhecemos a Deus pelo que as pessoas falam, mas um dia nós conheceremos face a face, nossos olhos vamos ver. Seu nome precisa estar no livro escrito, no livro da vida. Você precisa entregar sua vida a Jesus e recebê-lo como seu Salvador da sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. A Bíblia diz: observaste o meu servo Jó. O nome dele era Jó. Houve, irmãos, na África também, um homem que deixou o nome dele gravado na história. David Livingstone, um homem que amou a África, irmãos, de uma tal maneira que quando ele chegou lá, a recepção dele foi um leão pulando nas costas dele, querendo devorar ele. Ele poderia ter desistido, mas não desistiu. Ele queria fazer o seu nome
de uma maneira que as pessoas pudessem lembrar e como esse homem, irmão, inspirou tantos missionários. Depois ele perdeu a sua mulher, Deus levou a sua mulher e continuou na batalha. Às vezes as coisas nos acontecem, a gente já quer desistir, já vira as costas para Deus. Às vezes ficamos de mal com Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, porque eu estou de mal com Deus. Porque quanto mais eu oro, mais tribulações aparecem. Talvez você não saiba, irmãos, mas Deus, Ele sabe. Tudo aquilo contribui para o nosso bem. David Livingstone, ele perdeu a sua mulher e ele disse assim: agora eu vou me casar com a África. A África será a minha esposa, a África será a minha mulher, a África será o lugar onde eu vou morrer, porque é aqui que Deus tem me colocado. Ele fez o seu nome, irmãos. Ele inspirou muita gente a servir a Deus, muitos missionários. Ele foi a causa, irmão, de haver grande avivamento na África. E você sabia que quando ele estava orando no seu quarto, ele passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6. Ele disse, os pessoal falaram, ele disse, mas não pode um homem orar tanto assim. 8 horas e nada de Livingstone aparecer. Chegaram, chamaram por ele. Livingstone não respondeu. Quando puxaram assim por ele, irmãos, ele caiu. Já estava seu corpo ficando gelado, estava morto. Um homem percebeu assim a mão dele fechada e tinha alguma coisa na mão dele. E tentaram abrir a mão dele até que conseguiram tirar a mão dele. E estava escrito no papel, ele dizia: Senhor, Tu pode tirar a minha vida, Senhor, mas me dê a África. Irmãos, esse homem, irmão, ele foi responsável pelo avivamento. Segundo os pesquisadores dizem, até 2030, 130 milhões de africanos hão de se converter a Cristo. Porque esse era o sonho de um homem que amava o povo da África, que queria fazer história, que queria, irmão, fazer com que muitos missionários se levantassem e fossem pregar. E assim aconteceu. Muitas pessoas depois da morte dele, se levantaram e foram pregar na África. E era convenções por cima de convenções. Era 3 milhões de almas, 1 milhão de almas se convertendo, e cada vez mais pessoas se convertendo, porque um homem, irmão, chamado Livingstone dedicou tanto a sua vida. E quando ele morreu, os ingleses vieram buscar o seu corpo. Os nativos disseram: para aí, vocês podem levar ele daqui, mas o seu coração vocês não vão levar. Partiram o peito dele, tiraram o coração dele e enterraram no meio da África, irmãos. E levaram o corpo de Livingstone para a Inglaterra. E o seu coração ficou no meio da África. Irmão, precisamos fazer o nosso nome. O nome desse aqui era Jó. Ele fez o seu nome. Como ele esperou em Deus, irmão. Como ele foi paciente. Ele disse: um dia o Senhor vai. E a Bíblia diz que quando Jó estava orando pelos seus amigos, entre aspas, porque aquilo não era amigo de verdade, do meio do redemoinho o Senhor apareceu. E a Bíblia diz no capítulo 42, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu disse: bem sei que tudo tu pode.
e que nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Eu sei, Senhor, que tudo tu pode, Senhor. E Jó, a Bíblia diz que Deus restaurou a vida daquele homem, irmão. Deu mais 7 filhos, deu mais 3 filhas. Em vez de 7.000 camelos, foram 14. Em vez de 3.000 camelos, falei camelos, deu o dobro. Deu o dobro para eles, junta de boi o dobro, jumentas o dobro, tudo de dobro, irmão, deu para ele. O filho deu o dobro para ele, mas como foram 20 filhos, não, 10 no céu e 10 na terra, foram 20 filhos que ele teve. Ô irmão, como nós precisamos confiar em Deus como esse Jó confiou. Então, irmãos, note que alguém pode estar lhe observando. Invista na sua família, invista em você, na sua vida espiritual. Invista naquele que você mais ama nesta vida. Talvez seja a sua família. Invista em você mesmo, porque o diabo ele está observando os seus passos. Busque a Deus. Acorde de manhã cedo, acorde de madrugada, à noite, busque a Deus. Porque você é propriedade exclusivamente de Deus. Ele disse: observar-te, meu, propriedade exclusivamente de Deus. Meu servo Jó, faça a sua história, irmão. Faça a sua vida valer a pena. Que você, seu filho, possa olhar e dizer: eu quero ser igual ao papai. Eu quero trabalhar como ele trabalhou. Eu quero me dedicar como ele trabalhou. Uma vez uma criança chegou para o seu pai e disse assim: pai, vamos morar na igreja. Ele disse: que, menino, morar na igreja? Para com isso. E ele continuou: pai, eu quero morar na igreja, pai. Ele disse: por que você quer morar na igreja? Papai, porque na igreja isso é tão diferente, papai. Isso é tão bonzinho. Aqui em casa, sabe, é de cabeça para baixo, é chutando, é brigando. E lá isso é tão diferente. Faça a sua história tanto na igreja como em casa, irmão. Faça o seu nome, faça o seu filho se orgulhar de você. Quando você partir, seu filho, a sua filha, dê continuidade daquilo que você acreditava, daquilo que você apostava. Se você não é um crente salvo em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Jó, irmãos, ele fez o seu nome, está escrito aqui. Com certeza, talvez ele não saiba que o livro que ele deixou, irmãos, tem servido de grande edificação, irmãos. Olha, esse livro é considerado um livro poético. Você lê e você termina, você quer ler de novo, irmão, porque quanta edificação traz para a nossa vida. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe, irmãos. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, pense, irmãos, o que você vai deixar para os seus filhos. Depois que você partir dessa, como você será lembrado? Deus, ele vai te honrar se você assim confiar, entregar a sua vida a Ele, entregar, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você, irmão, como crente, não tem conseguido viver, irmãos, vale a pena perseverar, vale a pena confiar no Senhor, clamar, conte a Ele as suas necessidades, os seus problemas, o seu pecado, os seus vícios, fala para Ele, pede perdão, confessa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará a favor de Deus. Que Deus assim, irmão, nos abençoe. Amém, irmãos.
Passa a palavra para o irmão. Bem, irmãos, foi dado o recado de Deus aí para nós, né? A sua palavra foi pregada, anunciada, e é para nós refletirmos em nossas vidas, né? Eu faço uma pergunta a você: você já é servo de Deus mesmo, de verdade? Porque o servo, né, que é de Deus, ele passa por um momento difícil na sua vida, muitas das vezes, né? Como o servo Jó passou, né? Passou pela prova, né? Mas o bom é que ele não murmurou contra Deus, e por conta disso Deus recuperou tudo que ele tinha perdido, né? A sua saúde, a sua família e os bens materiais também que ele tinha, né? Mas tudo isso por conta da obediência. Se nós formos obedientes para com o Senhor, mesmo que nós passarmos pela prova, né? Se nós formos aprovados por Deus, Deus vai estar nos abençoando. Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus também falou que no mundo nós passaríamos por aflições. Quando eu vejo assim falar em aflições, eu lembro do pastor Ciro, né? Que está acamado por enquanto. No nome de Jesus, eu creio que Deus há de levantá-lo dali daquele leito. Então é uma aflição dele, da sua esposa ali. E o servo, ele passa por aflições. Não sabemos qual é a maneira, qual é a forma de aflições que nós iremos enfrentar nessa vida. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos passivos a isso. Mas o bom de tudo isso é nós sermos obedientes ao Senhor até o fim. Não importa o que aconteça, o importante é a fidelidade com Deus. Amém? Eu quero passar aqui os avisos. Temos aqui os avisos da semana para vocês que estão com a gente aqui, principalmente os nossos visitantes, né, que estão nos visitando. Aviso da semana: terça-feira temos evangelismo às 17 horas. Saímos aqui da igreja às 17h30, nós saímos daqui da igreja até às 18h30 é o nosso evangelismo, certo? E às 19 horas temos o ministério de oração aqui na igreja também. Você é o nosso convidado desde já, a igreja toda, para estar nesse ministério de oração e também no evangelismo, né? É os dois andando juntos. E na quarta-feira, às 19 horas, culto de doutrina e oração. São dois cultos juntos, doutrina e oração às 19 horas. Encerra-se às 19, vou bem melhor dizendo, porque eu esqueci de ver, às 19, às 8h30, né? Quinta-feira também no mesmo horário, às 19h30, encerrando também, temos aqui a frente missionária na quinta-feira, lá no bairro João Paulo II, aí fica ali na casa do nosso irmão Gilmar, a frente missionária. Os irmãos que ainda não foram lá, podem nos visitar, tá, irmão, lá, né? Todas as quinta-feiras estão por lá, se Deus quiser. E também, antes de começar lá a frente missionária, às 19h30, temos também o evangelismo lá, também que inicia-se às 5h30 da tarde, também o evangelismo, temos lá também lá do bairro lá, tá bom? E é após o evangelismo que começa lá o culto às 19h30. E na sexta-feira também, às 17h30, nós temos também o evangelismo, tá? Aqui, saímos aqui da igreja também até às 18h30, ok? Então fica aí esses avisos para você. Temos mais aqui, né? Sábado às 16 horas, clube bíblico com as crianças aqui na igreja. Às 19 horas, culto com os jovens. Temos um sábado sim e outro não. Teve esse sábado, né? O próximo não vai haver, né? Domingo, a escola bíblica dominical, a EBD, começando às 8 horas da manhã. Temos também às 16 horas discipulado com novos convertidos. Às 17h30, MCA e União de Homens.
E às 19 horas, culto de louvor e adoração, que é este que nós fizemos hoje, né? Adorando ao Senhor. Ok? Então, esses são os avisos que eu deixo a vocês. Agora eu quero passar a palavra ao dirigente que vai terminar o culto aqui. Dar o término do culto. Muito bem, irmãos. Vamos se colocar em pé. Antes de nós encerrarmos o culto dessa noite, nós vamos entoar mais um cântico, o Dia da Vitória. E após esse cântico, eu chamo aqui à frente o diácono Ademar, para assim estar fazendo uma oração final, para nos dispersarmos em lares, amém? Entoemos o cântico, o Dia da Vitória. Ademar está com a palavra de oração final. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por esse momento aqui, onde nós te exaltamos, te adoramos, louvamos o teu santo nome, Pai. Nos abençoa agora no nosso retorno para nosso lar, que essa semana vindoura, Pai, seja uma bênção dirigida por ti a cada um de nós. Protege-nos, Pai, e nos dá também a proteção a cada dia no nosso trabalho. Esteja também com o pastor Ciro, levantando ele daquela cama, daquela enfermidade. Tudo isso te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amado, está encerrado.